Bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Hernandes e hoje eu tenho uma história bem bacana. Eu tenho não, a pessoa vai te contar uma história bem bacana sobre veia empreendedora, superação, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar muita coisa legal. Bom, antes de mais nada, peço que você, se você ainda não é inscrito do nosso canal, que você se inscreva, curta esse vídeo e também compartilhe com quem vai fazer sentido receber esse conteúdo. Fazendo um breve resumo de quem está aqui, essa pessoa já foi ajudante de borracheiro, garçom, panfleteiro e lavador de carros, office boy, carregador de malas e agora se tornou o criador da maior rede de franquias de energia solar do Brasil. Olha só o currículo dessa pessoa. Rafael Brito, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Sinta-se à vontade. A gente estava conversando aqui um pouquinho que a gente não tem roteiro, a gente vai bater um papo Natural. legal, natural, porque acho que essa é a grande ideia da gente conseguir extrair aqueles conteúdos tão bacana que o pessoal vai conseguir tirar aqueles insights para a Certamente. vida deles. É isso aí. Cara, se apresente aí, fala quem é você, de onde você surgiu, conta um pouquinho aí da sua história. Eu acho que você já fez um briefing bem legal aí, né, sobre um pouco da história. Eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Então, logo no início, a vida já me apresentou para o mercado de trabalho, né? E, como você disse, eu passei por diversos mercados aí. O meu primeiro trabalho foi numa marcenaria, né? Primeiramente, eu acho que é importante eu frisar, eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Meu pai era um cara rimo de família, era um cara que não deixava, aquele cara que nem deixa a esposa trabalhar, né? Que cuida de toda a renda da casa, do sustento da casa. E quando eu perdi meu pai com 7 anos de idade, as coisas meio que deram uma desestabilizada ali, financeiramente, psicologicamente também. E foi a partir daí que eu comecei a sentir a necessidade de contribuir, de poder trabalhar, de poder estar, digamos, correndo atrás do meu ali desde cedo. Eu poderia, tá, chego a comentar isso com algumas pessoas, mas eu poderia ter duas óticas em relação a, a essa vida que me foi apresentada logo cedo. Primeira ótica seria a ótica da vitimização, né? Eu poderia me vitimizar, falou, pô, coitado de mim ali, perdeu o pai cedo, tá passando dificuldade financeira, ou falar, cara, agora é a hora de assumir o meu protagonismo aqui e ir para cima. E com certeza, hoje eu tenho uma visão muito mais clara disso olhando para aquela época, né? Mas naquela época eu só fui, eu queria fazer. E comecei, meu primeiro trabalho foi numa marcenaria, vou resumir um pouco aqui, porque foram muitos trabalhos, né? Mas trabalhei numa marcenaria, trabalhei numa borracharia também. Nessa marcenaria que eu trabalhei, um dos meus primeiros trabalhos, eu cheguei a ganhar R$ 10 por semana, né? Naquela época, hoje é um salário baixo, naquela época também era, né? Uhum. Digamos aí em 2003, 2004, mais ou menos. Para aquela época também era um salário baixo. Só que foi ali que eu comecei a aprender a não trabalhar tanto pelo dinheiro, né? E isso aí foi uma coisa que me trouxe um bom resultado futuramente. Enfim, trabalhei aí como lavador de carros, panfletei bastante, carreguei malas. E nesse meu trabalho de carregador de malas, eu aprendi muito a servir as pessoas, né? Então, eu tenho uma máxima comigo que, primeiramente hoje, para você saber ser servido, você precisa, antes mesmo, servir alguém, né? Porque eu vejo muitas pessoas hoje sendo servidas e não valorizando as pessoas que servem, né? E eu acho que para você ser servido, né, para você valorizar as pessoas que te servem, você tem que ter servido alguém em algum dia. E, enfim, esse meu trabalho de carregador de malas me trouxe também uma oportunidade. Falo muito isso por onde eu passo. Tinha um cara que eu carregava as malas dele sempre que ele chegava num hotel. E esse cara, ele inicialmente era vendedor de doces e queijos. E por algum tempo depois, esse cara estava vendendo remédio, já tinha prosperado ali, coisa de 6 meses, já tinha prosperado na sua carreira de vendas. E um dia eu cheguei para esse cara e falei, cara, o que você faz? Né? Com o que você trabalha? Porque esses dias você estava num carrinho simples, agora você está num carro melhor, você está aí com uma roupa bacana. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu trabalho com vendas.
Eu falei assim, vendas? Eu vendo remédio hoje, comecei vendendo outra coisa. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele, você não me arruma um emprego aí na sua empresa? Você não me arruma uma oportunidade? Ele falou, infelizmente você não tem uma experiência de vendas, você, digamos, não tem uma habilitação para poder dirigir, para poder sair, fazer suas vendas, mas pode ter certeza que vendas, muitas pessoas falam, o cara é vendedor porque ele não deu certo em nada na vida. Mas a venda é uma das profissões atualmente que mais traz alavancagem para as pessoas. A pessoa que pode estar hoje no zero, com nada, se ela souber vender, ela tem grandes possibilidades, inclusive de superar pessoas que têm diversos diplomas, falam na rentabilidade, na alavancagem financeira, né? E esse trabalho de carregador de malas me trouxe esse contato primário com as vendas. Eu já tinha feito outras vendas informais ao longo da minha trajetória, já vendi DVD e CD pirata na rua, enfim, mas o trabalho formal de vendas, de olhar, poxa, cara, vendas é uma coisa que pode trazer um bom resultado para mim, pode me alavancar, foi através desse trabalho no hotel, né? E depois desse trabalho no hotel ali, onde eu tive essa oportunidade, eu me lembro que chegou um pessoal no hotel e esse pessoal trabalhava com manutenção de computadores, trabalhavam com manutenção de equipamentos de informática naquele hotel. Eu cheguei para o pessoal, perguntei, falei, cara, legal, né? Vocês trabalham com isso aí, lá na empresa de vocês não tá precisando de nenhum vendedor. Eu tava louco para poder encontrar um trabalho de vendas. Porém, o cara falou, cara, eu acho que não vai ter um trabalho de vendas lá, mas vai dar um pulo na empresa lá e pergunta o que o pessoal tem feito, quais são as oportunidades que tem lá. Acho que pelo menos alguma oportunidade deve ter. E foi o que eu fiz, cheguei nessa empresa, perguntei para esse pessoal, perguntei para o gerente da loja de informática, cara, tem alguma oportunidade aí no setor de vendas? Ele, não, de vendas não tem, mas a gente tem uma oportunidade no setor técnico, né, que é o setor de manutenção de computadores, de impressoras. Você tem alguma habilidade aí com informática, com vendas? E eu falei, cara, eu tenho. Eu sei formatar, sei montar, desmontar computadores. Na verdade, eu não sabia de nada, né? Mas eu sabia que eu aprenderia muito rápido qualquer função. Eu sabia que com o meu esforço ali, eu iria conseguir pegar muito fácil aquelas funcionalidades de um técnico de informática. E foi o que aconteceu. E por 3 meses eu fiquei trabalhando ainda no hotel carregando malas, trabalhando também num outro período nessa loja de informática. E chegou um dia que esse gerente me falou que o vendedor da loja estava de saída, estava saindo por algum motivo. Eu cheguei para ele e falei, cara, me dá oportunidade de vendas, deixa eu vender, né? Deixa eu aprender, deixa eu desempenhar ali o papel de vendas na loja. E ele falou, cara, como que eu vou te dar uma oportunidade de vendas aqui na loja, se é vendas que traz o caixa da empresa, se é vendas que movimenta a loja, que paga o salário de todo mundo aqui, né? Hoje a maior receita naquela época, a maior receita daquela loja era as vendas e não a manutenção, né? E não a manutenção. E aí não me deu oportunidade e contratou uma outra pessoa. Eu fiquei ali chateado, né, mas entendi. De fato, eu não tinha ali nenhuma experiência no meu currículo, né, de vendas. No dia que era para essa vendedora iniciar, a loja bombando, essa vendedora não foi. Por algum motivo, ela, não sei se arrumou outro trabalho ou se de fato não teve imprevisto no dia e não conseguiu ir. E me chamaram para poder ajudar, né? Aí eu falei, cara, agora é minha oportunidade aqui, né? Vou mostrar para essas pessoas que eu, enfim, que eu pelo menos posso aprender a vender de alguma forma, posso atender as pessoas bem, posso pelo menos fazer um bom atendimento. E foi o que aconteceu. A gente fez ali, trabalhou durante todo o dia, com o meu jeito, com a minha comunicação ali, eu acabei conversando com as pessoas, trazendo bom resultado, e no final do dia o gerente sentou comigo e falou, cara, gostei do seu esforço, gostei da sua atitude com vendas, você quer aprender a ser vendedor? Eu vou te ensinar. E me deu a oportunidade, comecei a trabalhar ali naquela loja como vendedor, aprendendo. Me lembro que quando nós começamos com vendas, a gente tinha ali na casa de 20 mil reais por mês, que eram as vendas daquela loja. E quando eu saí daquela loja, alguns meses depois, as vendas tinham multiplicado expressivamente, né? Mas como que foi isso? Né? Aí o pessoal fala, mas e aí o que aconteceu? Você aprendeu a vender do nada? Você
fez um download aí de alguma informação na sua cabeça e teve sucesso com vendas. Não. Na verdade, o que aconteceu é que eu cheguei ali naquela posição de vendas, olhei para aquela loja de informática, quando eu comecei a ser vendedor naquela loja, quando eu me tornei vendedor, eu saí do hotel, deixei de ser carregador de malas, fiquei integralmente nas vendas de informática. Mas eu cheguei ali e eu vi que ninguém fazia um marketing do que tinha para vendas. Era uma época, por exemplo, que estava bombando os tablets, estava bombando os smartphones, estava bombando as impressoras laser, né? Que é essas impressões mais rápido, mais rápidas, de alta qualidade. Estava bombando os notebooks, por exemplo, que os notebooks, aqueles que tinham leitor biométrico, leitor digital ali, a segurança biométrica, enfim. Eu vi que o pessoal, primeiramente, não fazia um marketing disso. Falei, cara, vamos divulgar para as pessoas o que a gente vende, vamos tornar da mesma forma que você tem um panfleto supermercado, né? Quando você tem um mercado, principalmente numa cidade pequena, às vezes um mercado local, né, sobre um produto. Hoje a gente tem tudo na palma da mão pela internet, o desejo é gerado através da internet. Naquela época tudo ainda estava começando, né, basicamente há 12 anos atrás. E o meu primeiro passo foi incentivar o pessoal a colocar tudo num panfleto e divulgar isso para a cidade. E foi o que aconteceu. A hora que a gente começou a divulgar esse panfleto e panfletar da maneira correta, eu já tinha experiência, já fui até o panfleteiro também, então sabia que o pessoal de fato olhava para um panfleto e falava, poxa, cara, essa loja vende isso, que legal. E o pessoal começou a visitar essa loja com mais frequência. Eu trabalhava nessa loja de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, e de sábado, né, trabalhava das 8 da manhã até o meio-dia e meio mais ou menos. E uma das percepções que eu tive, né, uma das visões que eu tive ali, sendo um intraempreendedor dessa loja, sendo um empreendedor que estava ali empreendendo dentro do negócio de outra pessoa, foi olhar e perceber que os clientes que chegavam na loja, as pessoas que chegavam para poder comprar ou para poder consultar o preço de um equipamento, estavam chegando depois das 6 horas da tarde e no sábado depois do meio-dia. Por quê? Porque eram pessoas que trabalhavam também e falei, cara, peraí, tem alguma coisa de errado. Se a hora que eu tô fechando a loja, a hora que mais tá chegando cliente, cheguei pro gerente e falei, cara, deixa eu ficar com a chave da loja, deixa eu fechar um pouquinho mais tarde, no sábado quero ficar um pouquinho também. Ele começou a liberar para mim ali e foi onde eu fiz as minhas maiores vendas ali na época. Lembro que na época era o boom também das lan houses, né, no país. Eu vendia 20, 30 máquinas assim, e vendia 50, 80, 100 mil reais numa venda só, para uma loja que vendia 20 mil reais por mês, né? E quando eu saí dessa loja, para seguir um outro sonho que eu tinha, a loja estava vendendo mais de 200 mil reais por mês ali, né? Chegou até a ter picos maiores do que esse. Enfim, então foi meu primeiro contato com vendas, né? Ali nessa loja de informática. Foi, digamos assim, o meu primeiro trabalho mais no mercado de trabalho mesmo, formal, né, com carteira assinada. Já tinha tido a carteira assinada num trabalho de office boy que eu tive, mas esse, de fato, foi um trabalho onde eu saí, teve um progresso, teve um trabalho meu ali, teve uma mão minha ali dentro desse negócio. E eu saí da loja de informática para poder ser piloto de avião. Nossa, realizar um sonho. De fato, sempre tive o sonho aí. E o sonho de ser piloto de avião veio de um dia, um amigo de um tio meu tinha um avião e ele foi para minha cidade de avião, foi visitar o meu tio, foi de avião para lá e me levou para dar uma volta. Aí ele falou, cara, tava com ele, me colocou sentado do lado, né, do assento do piloto ali, e teve um momento que ele soltou o manche dele do avião lá e falou, pilota um pouquinho aí. Aí nesse dia foi onde picou o mosquitinho da aviação ali, e fiquei com muita vontade depois de ter outras oportunidades dessa. E quando eu saí da loja de informática, eu tinha uma grana que eu tinha juntado, um pouco... Tinha uma grana também de uma casa que, quando meu pai morreu, a gente deixou essa casa como herança para mim. Era uma casa que valia uns 80 mil reais. Eu peguei metade desse valor, dei outra metade para minha irmã, e a metade juntei com um pouco mais do que eu tinha e investi num curso de piloto, né? E acabou que foi a própria aviação que me trouxe para o mercado de energia solar. Porque eu passei um bom tempo aí estudando, fazendo o curso de aviação, e quando eu
de fato, peguei o meu brevet, a minha carteira de piloto de avião, eu fui para o mercado e ficava nos aeroportos, visitava o aeroporto para ver se eu conhecia algum empresário, se eu conhecia uma pessoa que tinha avião, que estivesse precisando de um piloto, né? E coincidiu com uma época onde diversas outras empresas do país de aviação, por exemplo, o Webjet, tinha sido recente também a Varig quebrando, o VASP quebrando também. E quando essas empresas maiores quebram no mercado, elas danificam muito o mercado da aviação. Por quê? São milhares de pilotos profissionais com muitas horas de voo em grandes aviões que vão ser jogados no mercado de trabalho, né? E aquela pessoa que está se formando ali na aviação Tem uma competição muito grande. tem uma competição muito grande e, assim, acaba que fica um mercado de trabalho muito injusto para quem está começando, porque o mercado da aviação ele é um mercado pautado na experiência, né? Um bom piloto é um piloto experiente. Isso mais naquela época. Hoje a gente sabe que um bom piloto, além de ser apenas um cara experiente, não é só a experiência de um bom piloto que faz. Aliás, não é só a experiência de um piloto que o faz um bom piloto, né? É a tomada de decisão, é a capacidade de avaliação de riscos, é a capacidade de análise e, coincidentemente, tudo muito a ver com o empreendedorismo, né? Isso é bem legal. E eu ficava muito ali nos aeroportos, buscando oportunidades. E teve um dia que chegou um cara e disse que estava procurando um piloto, né? E me perguntou se eu teria disponibilidade de voar para ele, que ele estava comprando um avião. Eu falei, tenho. Inclusive, estou aqui para isso, estou buscando. Naquela época, eu acho que eu voava. Se alguém me oferecesse um trabalho, isso não é bom para o mercado de trabalho, mas se alguém me oferecesse um trabalho sem salário, eu aceitaria, porque o interesse de adentrar no mercado, de ter prática, de adquirir prática como piloto era muito grande. E aí, esse cara, fechei com ele, ele falou: só que meu avião não está pronto ainda. Por enquanto, você pode trabalhar comigo em vendas de um negócio que eu estou começando? Eu falei, posso. Eu tenho experiência Já com trabalhou com vendas. vendas? Eu trabalhei com vendas. Inclusive, naquele momento que eu estava buscando oportunidade como piloto, eu estava trabalhando numa empresa que vendia produtos para supermercado, que era pura vendas, né? Mas não era uma empresa que me daria ali uma chance de crescer. Enfim, eu peguei e comecei a trabalhar com esse cara, e esse cara trabalhava, perguntei para ele, mas qual que é o produto que você trabalha? Ele falou, cara, eu trabalho com energia solar. Você já ouviu falar de energia solar? Eu nunca tinha ouvido falar de energia solar, né? Digamos, não da forma como nós temos hoje, aí, não da forma como realmente é, né? Eu imaginava como seria, mas nunca tinha ido a fundo, pesquisado sobre o assunto. E esse cara, ele falou para mim, ó, toma aqui o material para você estudar. Eu me lembro que eu virei à noite estudando esse material, perguntando, pesquisando sobre energia solar. Eu olhei para aquilo e falei, cara, se de fato isso aqui for legal, se de fato isso aqui não for um gato, né, não for um trambique, uma maracutaia, um ajuste aqui, sei lá, alguma coisa errada, né, das pessoas poder gerar sua própria energia, vai ser um bom mercado, vai ser um negócio muito bom, vai ser um negócio muito produtivo. E aí eu peguei e falei, cara, vamos para cima. Comecei a olhar para aquilo como uma coisa profissional. E eu me lembro que isso era muito no início da energia solar. Isso aí era mais ou menos meados de 2014, 2015, mais ou menos. E eu comecei trabalhando com ele ali, trabalhei por um período com esse cara. Fiz, acredito que foram uma das primeiras vendas de energia solar do país, né? E fiz algumas vendas, fiz umas 6 vendas, e a primeira venda que eu fiz foi de 100 mil reais, né? Eu falei, poxa, eu sempre trabalhei vendendo produtos, óbvio. Tinha vendas que eu fazia, vendas maiores lá na loja de informática, quando eu pegava uma lan house para montar, enfim. Mas uma venda, de falar assim, cara, eu vou poder vender um produto de alto valor agregado, um produto que, cara, 100 mil reais ali numa venda Uma venda só, só. e isso pode se tornar recorrente, isso não é uma coisa típica como acontecia na informática. E aí eu me empolguei bastante, fiz algumas outras vendas na cidade, né? E a gente seguiu. Só que assim, essa parceria com esse cara não foi uma coisa muito boa. Ele não cumpriu com alguns combinados comigo, né? Ele não cumpriu com o salário a comissão que ele ia me dar. E
naquele momento, aquilo para mim foi uma decepção. Mas foi uma decepção que se tornou uma bênção na minha vida, né? Porque a partir daquele momento eu saí fora do cara. E lembro que esse cara, além dele não cumprir um combinado comigo de pagar as minhas comissões, ele trabalhava de maneira muito informal. Então tinha alguns momentos que, que ele comprava ali um sistema para poder. Eu fazia a venda do sistema e do sistema de energia solar, né, para algum cliente. E me lembro que ele demorava para comprar o sistema, poder entregar, sabe? Não era tão profissional como deveria ser. E eu olhava para esse cara e eu falava assim, cara, se esse cara for profissional, ele vai crescer, mas se ele não for, a gente está perdendo uma grande oportunidade de um bom negócio que tem para poder crescer. E eu ficava incentivando ele a fazer isso. Cara, vamos trabalhar certo, vamos criar uma marca para tua empresa. Ele tinha um nome na época, mas usava o nome dele mesmo como marca da empresa. Vamos criar um nome para essa empresa, vamos fazer um marketing bacana aqui. Mesma coisa que eu fiz quando cheguei na loja de informática. Só que ele não queria seguir esse caminho. E aí Tinha a cabeça mais fechada. tinha a cabeça mais fechada. E aí cheguei para ele um dia e falei, cara, ó, primeiramente, você vai acertar comigo aí o que você me deve? E ele, não vou acertar. Eu falei, não, beleza, então tá tudo certo. Mas assim, fica como pagamento pelo aprendizado, eu vou seguindo o caminho que eu aprendi, né? Tudo que eu aprendi sobre esse negócio e eu comecei. E acabei contatando os mesmos fornecedores, explicando que tinha algumas coisas que estavam sendo feitas de maneira errada, né, naquela cidade, prejudicando os clientes. E esse fornecedor chegou para mim e falou, cara, vamos trabalhar você com a gente aí nessa região. Então, a gente dá a oportunidade de você trabalhar aí nessa região com os nossos produtos. E eu comecei. Então, ou seja, eu comecei trabalhando no mercado que é o meu principal case hoje, para poder, aliás, comecei a empreender nesse mercado para resolver um problema que o meu patrão daquela época tinha causado, né? Então, por quê? Porque quem tinha vendido era eu, né? Fui eu quem vendi. Então, qualquer problema que tivesse ali na época, na ponta, Você que ia ter que... os caras vinham Sim. em cima de mim. Teve até um caso onde eu intervi para poder resolver o problema. Eu fiz algumas vendas para alguns clientes e recebi o dinheiro desses clientes, assinamos um contrato, dei o recibo para esses clientes. E a empresa que eu trabalhava comprou o sistema, comprou os produtos no nome do cliente, porém, o cliente já tinha pago, porém essa empresa não efetuou o pagamento para o fornecedor. E aí esse fornecedor pegou e protestou o nome desse cliente. Ou seja, você comprou de mim e não me pagou, Eu vou te né? protestar. Eu vou te protestar. E esses clientes chegaram para mim e falaram, cara, peraí, como assim? Eu te paguei, você me deu um recibo, agora o pessoal está protestando, falando que eu não paguei, o que você fez com o dinheiro, né? E eu tive que ligar na empresa, nesse fornecedor, para tirar o protesto do nome desse cliente, porque o cara não pagou. O cara não pagou, pegou esse dinheiro, gastou com outra coisa e não pagou. Ou seja, o sistema foi instalado no nome do cliente, tinha acontecido um protesto, e esse protesto só foi retirado porque eu cheguei pro pessoal e falei que o meu patrão, o cara que estava como meu patrão na época ali, tinha feito cagada com o dinheiro. E eu fiz isso por quê? Primeiro, porque eu acho certo, e segundo, porque era a minha cara que estava ali. Sim. Senão, eu tinha acabado com o meu nome na cidade, enfim. Só que como eu fui e resolvi o problema, isso me trouxe outras oportunidades, né? Eu expliquei para o cliente que de fato tinha acontecido, falei para ele que que eu estava abrindo uma empresa, para trabalhar com esse tipo de produto também, e que eu estava ali para poder ajudá-los, independente de não ter ganhado nada com aquela venda, do cara não ter me pagado as comissões e tudo mais. E foi aí que nasceu depois a Solar Prime, depois desse episódio que foi a Solar Prime, né? E tem um dos meus sócios, a gente já se conhecia, ele já tinha uma loja de materiais de construção, e eu ia muito nessa loja para poder comprar algum produto, para poder fazer uma instalação de algum cliente. E um dia expliquei para ele, falei assim, cara, eu tô decepcionado, tô saindo, vou montar uma coisa aqui, uma coisa nova, e vou caminhar sozinho, né? Vou abrir uma empresa para mim e vou caminhar sozinho. E eu me lembro que um dos meus sócios hoje chegou para mim e falou, cara, se você precisar de um sócio, eu tô aqui, né? Tipo, precisar de alguma coisa, quiser trabalhar junto aí, eu tô aqui. E eu ia muito nessa loja de material de construção que meu sócio tinha para poder
comprar algumas coisas, e ali era um caminho onde passava muitas pessoas que nem que se fosse para poder perguntar um preço de um cimento, perguntar um preço de material de construção. E o meu cliente era o cara que estava construindo. O meu cliente de energia solar era o cara que estava construindo. Eu peguei, olhei para aquela loja e pensei comigo, falei, cara, aqui está o meu cliente, né? E aí cheguei para esse, hoje meu sócio, falei para ele, a gente vai montar, o que que a gente pode fazer? Ele falou, ó, você pode montar Um showroom. um showroom aí na porta, uma mesa e colocar uma mesa na porta da loja, e o que a gente vai vendendo aí, o que a gente vender, a gente divide por dois, Uhum. né? E foi isso que aconteceu. Eu entrei com as vendas, ele entrou com a loja de material, com espaço ali, com a loja de Que já material de tinha o tráfego construção, dele, já né? tinha o tráfego dele, e a gente começou ali a trabalhar. E eu fiquei 6 meses ali, cara, batalhando para poder vender, batalhando para poder fazer mais um negócio. Eu tinha feito umas 6 vendas trabalhando para esse antigo patrão, mas depois que eu comecei a trabalhar sozinho, ali eu ter a minha força de trabalho sozinho, foi um pouco difícil. Eu demorei 6 meses para realizar a minha primeira venda como empresário, como empreendedor, né? E esse período foi um período de muito investimento, foi um período de muita visão. Por quê? Porque eu olhava para aquele mercado, eu fazia visitas diariamente, eu conversava com pessoas e assim as vendas não vinham, né? Mas eu tinha tanta convicção de que era um bom negócio, como eu já tinha de fato experimentado desse negócio na prática, feito vendas desse negócio na Uhum. prática. Eu falei, cara, se de fato eu fiz uma vez, não tem porquê. Você acha que a energia solar naquela época ela era desacreditada? Muito, cara, muito. Pra você ter uma ideia, eu oferecia uma dessas, digamos assim, vendas que eu não fiz durante esse período de 6 meses que eu não vendi nada. Eu cheguei para um cliente explicando para ele todo o processo de energia solar e tal, mostrando para ele que ele poderia gerar a própria energia dele, que ele poderia deixar de pagar uma conta para concessionária de energia, investindo num sistema dele. Ele pegou e falou para mim que simplesmente não acreditava em milagre, pra você ter uma ideia. Então era Uhum. assim, era muito rejeitado, tinha muito preconceito, o pessoal não acreditava, né? Então quando a gente chegou no mercado de energia solar, a gente foi como Pedro Álvares Cabral quando descobriu o Brasil, Uhum. né? Então Mato e índio. era só mato e índio. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas entram no mercado, já pegam um caminho todo pavimentado, né? Já pega um trabalho todo feito, uma disseminação de negócio toda feita. Uhum. E justamente esse é um dos motivos por eu ajudar mensalmente, diariamente, pessoas a entrarem nesse mercado através do sistema de franquias. Tem todo esse know-how de como começar e de como passar uma dificuldade muito forte no começo. E logo no início, como eu falei para você, a gente demorou muito tempo para poder vender. Eu tinha um carro na época, eu tinha uma caminhonete, uma picapezinha, que era um carro financiado, que eu paguei só a primeira parcela desse carro, fiquei depois muito tempo sem pagar a parcela. Eles estavam quase apreendendo esse carro já. Eu tinha na época um celular, e eu me lembro que no último mês, digamos assim, já tinha passado 6 meses que a gente não fazia nenhuma venda como empreendedor, né, como empresário, e eu precisei. Acabou o dinheiro, cara. Eu falei, cara, eu preciso Já de. estava estrangulado Tava já. estrangulado, não tinha mais o que fazer, Uhum. né? E eu precisava visitar clientes. E para visitar clientes, ali levar um inversor, um painel solar para poder mostrar a realidade, para poder mostrar que funcionava para as pessoas, eu precisava de carro, Uhum. né? E eu tava com medo, ou medo de alguém de vir o banco e pegar o meu carro, Ou a polícia parar, de não, ou não repente. ter dinheiro para pôr gasolina. E chegou Ah, num sim. mês que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Eu falei, cara, naquela época o celular nem era usado tanto para poder fazer vendas igual é hoje. E teve um dia que eu peguei e vendi o meu celular. Peguei R$ 400 e me bancou ali mais um mês e pouco de combustível, na época, né? Hoje R$ 400 vai durar Um tanque, 2 semanas, né? né? E me bancou ali mais basicamente um mês e pouco de prospecção. E eu me lembro que a primeira venda que eu fiz, depois de empreendedor, depois de empresário, um cliente me ligou e falou, cara, eu vi um panfleto de vocês aqui, um panfleto que eu tinha mandado fazer, um panfleto que na época eu paguei R$ 80 num conjunto de panfleto com cartões de visitas e dividi em 12 vezes no cartão, esses R$ 80. Porque eu falei, cara, Uhum. não sei quanto que eu vou ter vendas, Uhum. então quanto mais eu dividir aqui, melhor para mim, né? Enfim. E aí, esse cara me ligou, falou, cara, vi um panfleto de vocês aqui, eu queria que você pudesse vir me explicar como que era. Eu cheguei na casa desse cliente e eu
olhei para a casa do cliente assim, era uma casa muito simples, que não suportaria o peso de um sistema de energia solar sobre aquele telhado. Me lembro que eu pus a cabeça para fora do carro, olhei para o céu, falei assim, oh Deus, como é que você me manda num lugar desse, cara? Eu tô precisando vender, aqui você me manda num lugar que nem suportar o peso do sistema vai suportar. Mas enfim, entrei naquela casa, fiz um atendimento como eu faria para qualquer outro cliente, né? Isso é importante, você não subestimar o cliente Uhum. pela sua aparência, Sim. pela sua condição financeira, é, digamos assim, a condição financeira que você acha que o cliente tem, né? Uhum. Entrei naquela casa, fiz um atendimento tranquilo, nem estava esperando tanto vender, eu acho que foi isso que me ajudou a vender, né? Porque muitas vezes a ansiedade de vender Uhum. te Te atrapalha muito atrapalha, na é. venda, né? E aí entrei naquela casa, sem ansiedade de venda, fui ali, conversei com o cara, e chegou no final ele falou assim, cara, gostei, você divide em 3 vezes no cheque? Aí eu tava tremendo por dentro já, né? Esse cara vai comprar de mim. Aí eu falei assim, peraí, peguei um outro celular meu que eu tinha de reserva lá, que eu usava, um celular mais simplesinho, saí lá fora, deixa eu fazer uma ligação. Aí voltei, falei pra ele, falei assim, cara, eu consultei aqui com o meu financeiro, a gente não faz isso pra ninguém, nunca fez pra ninguém, mas pra você a gente vai fazer, falei pra Uhum. ele. Sim. E aí, eu tinha ligado pra ninguém, óbvio. Mas, e aí ele pegou e comprou um sistema, pagou em 3 vezes ali. E eu me lembro que eu poderia dividir isso em 3 vezes? Depende. Isso é importante. Isso é um dos grandes segredos, né, de diversos negócios e de pessoas que estão começando a empreender atualmente, que é o quê? Você não apenas ganhar dinheiro. Você não tem que entrar num negócio para poder ganhar dinheiro. Você tem que entrar num negócio para ter aquela expressão que os americanos dizem, que é o make money. Você tem que fazer dinheiro. Pra você fazer dinheiro, é, você tem que saber desdobrar e trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Naquela época era o dinheiro do cliente que eu tinha em mãos. Então, por exemplo, ele me pagou ali, na época me custou 30 mil reais, custou para ele 30 mil reais um sistema, né? Já era uma venda expressiva, de um valor expressivo. Naquela época era o preço de um carro, Uhum. que ele investiu num sistema de geração de energia própria, e ele me pagou em 3 vezes. Dessas 3 vezes, eu pedi para ele, ou seja, entrada 30 e 60. Então, com 60 dias, eu já estava recebendo a totalidade do preço que ele estava me pagando por aquele sistema. E eu pedi para ele 90 dias para poder entregar. Então, ou seja, eu poderia esperar os 90 dias e ir lá comprar o sistema. Mas o que eu fiz? Eu peguei esse primeiro pagamento, já paguei ali o fornecedor, Uhum. para não correr o risco de eu cair naquele mesmo problema que o Sim, meu de virar uma antigo, bola de neve. patrão, aquele mesmo problema que o meu antigo patrão teve de pegar aquele Aham. dinheiro e usar para outra Fluxo de coisa, caixa. fluxo de caixa, já paguei o fornecedor. No segundo mês que ele me pagou, eu já paguei instalação, execução do projeto, todo o projeto, e o terceiro mês foi em tese naquela época, O seu o lucro. meu lucro, né? Uhum. Óbvio, teve impostos que a gente Sim. pagou ali, a terceira parcela não foi 100% lucro na época, mas quase todo o meu lucro ali. E, enfim, foi a minha primeira venda, né? Foi a minha primeira venda como empreendedor, depois de 6 meses de empresa aberta para poder ir lá. Tive que sacrificar algumas coisas, como eu falei, meu celular para poder continuar ali naquela visão de falar, poxa, cara. Enfim, e aí, com uma venda, né? Com uma venda, a Solar Prime já era Solar Prime nessa época, já era designada, né? A gente já usava esse nome para poder prospectar. E a gente começou a olhar para aquele mercado, outras pessoas, concorrentes, e a gente parou e teve uma das maiores visões aí que a gente teve até hoje em relação a esse mercado, que é o quê? Que é o profissionalismo, como esse mercado estaria crescendo. Por exemplo, é, energia solar começando, vejo que ainda hoje a gente está num começo ainda da energia solar, tem muito a crescer, acredito que deve crescer por, enfim, no mínimo para os próximos 10 anos de maneira acelerada. Mas naquela época a gente olhou e viu muitas pessoas, por exemplo, pedreiros, eletricistas, pessoas entrando naquele negócio, trabalhando de maneira informal, da mesma forma como trabalhava ali com os seus empregos, as suas especialidades ali, digamos, no mercado informal da construção civil. E, e a gente pegou e olhou e falou, cara, se esse mercado continuar crescendo dessa forma, vai existir um amadorismo tão grande que vai começar a dar errado, que vai começar a ter problema, e a gente tinha uma venda. E a gente começou amadurecendo aquilo ali. Desde a nossa primeira venda de energia solar, a gente sempre se preocupou em fazer uma coisa duradoura.
esse primeiro cliente? Muitos devem estar se perguntando, mas, cara, e aí? Você falou que Eu ia te perguntar. aquela casa nem tinha suporte para colocar um sistema, não tinha nem telhado, né? Uhum. Para poder suportar aquele peso. Primeira coisa que eu cheguei pro cara, falei, troca o telhado Troca inteiro. o telhado. Entendeu? Porque eu não vou colocar um sistema aqui que vai Claro, cair. sim. Então, desde o começo, a gente sempre se preocupou com a qualidade, né? A Solar Prime sempre se preocupou com a qualidade do que a gente estava fazendo, porque, primeiramente, é um produto que nós oferecemos uma garantia de rendimento. O fabricante de um painel solar oferece uma garantia de rendimento daquele painel de 80% em 25 anos. Uhum. Então, ou seja, se aquele sistema tem que estar funcionando daqui 85 anos, daqui 25 anos, pelo menos 80%, a gente precisa ter em boas condições toda aquela instalação. Uhum. Então, a gente sempre se preocupou desde o começo com isso. E aí, isso aí a gente foi começando a olhar como que a gente vai, de fato, começar a expandir, começar a crescer, como a gente vai aumentar a nossa força de venda e como a gente vai manter esse grau de qualidade nisso, né? Porque hoje é uma grande dificuldade. O cara aumenta a sua força de venda e perde qualidade, né? Uhum. Uma curva que nem sempre é proporcional um produto do outro, Sim, né? sim. E um dos meus sócios chegou e falou, cara, já pensou em franquia? Na verdade, que era o meu único sócio naquela época. Você já pensou em franquia? Mas isso vocês pensaram em franquia depois dessa sua primeira venda ou amadureceu um pouco mais, vendeu um pouco mais, já partiram para pensar em franquia? Cara, com uma venda a gente começou a pensar em franquia. Caraca. Então, assim, isso é uma visão que quebra um grande tabu, Exato, né, do exato. franchising, que você precisa ter Pelo menos 3 unidades, 4 unidades, exato. 10 unidades para poder Pensar em franquia. para pensar em franquear. Aham. Isso aí, na verdade, é o ideal. Sim. É o ideal. Não é uma necessidade, não é, digamos assim, uma exigência do franchise. Você Não é uma regra, não, né? não é uma regra, exatamente. Então, a gente já começou a pensar em franquia desde então. E um dia, eu e meu sócio, a gente estava conversando na porta de uma igreja que a gente frequenta, inclusive, até hoje, né? Sempre que eu estou em Minas, eu frequento essa igreja. E a gente estava conversando e falando de franquias, e aí, quando veio, a gente escutou outra pessoa também falar de franquias, e a gente pegou e foi acessar essa pessoa. Chegou para esse cara e falou, cara, mas vamos fazer uma reunião, você entende de franquias? O cara tinha um conhecimento já aprofundado nesse mercado do franchise. Vamos falar sobre o nosso negócio, vamos ver se a gente consegue franquear. E a gente marcou uma reunião. E assim que a gente marcou essa reunião, explicou o negócio pro cara, o cara perguntou para mim assim, cara, quantas vendas que você tem? Uhum. Né? Aí Acho que a primeira pergunta que alguém faria é isso. Primeira pergunta, eu olhei para ele e falei, ó, a gente tem uma venda. Né? Uhum. Eu falei para ele. Aí, primeiramente, ele falou, cara, esse negócio não é franqueável. Né? Ele falou, cara, e era um consultor de franquias, Uhum. falando para mim que o meu negócio não era franqueável. Aí eu Sim. perguntei para ele, mas o que precisa para esse negócio ser franqueável? Ele falou, ó, vamos fazer uma conta básica. Hoje a gente está numa cidade, naquela época a Solar Prime nasceu numa cidade que tinha uns 100 mil habitantes na época, uma cidade pequena, e vamos fazer uma conta básica. Quanto que é o salário da média das pessoas aqui? Ah, deve ser uns R$2.000, né? Talvez nem isso. Então, você está me falando aí que, vamos falar o seguinte, para um cara arriscar ser um empreendedor, ele precisa ganhar, vamos falar aqui 5 vezes isso aí, R$10.000. Uhum. Sim. Então, ou seja, o seu sistema ele daria para um franqueado de vocês por volta de, sei lá, 15% de lucro, né? Uhum. Que foi a nossa proposta desde o início para os nossos franqueados, já fazendo todas as contas ali, ele poderia ter, na média, 15%. de 15% de lucro. Para ele poder ter isso aí, ele teria que fazer mais ou menos R$100 mil em vendas. Daria umas 3, 4 vendas Exatamente, por menores por vendas. mês. Exatamente. 3, 4 vendas de 25, 30 mil reais por Sim. mês ali. É isso que nós precisamos, então, para o nosso negócio ser franqueado, ser franqueável. E aí ele falou, mais ou menos nesse caminho aí que a gente precisa. E no mês, eu falei, no mês. Na verdade, eu perguntei para ele, no mês? Uhum. E aí ele falou, no mês. Aí eu peguei, saí pra rua, me lembro que naquela semana eu fiz 4 vendas. Nossa, né? conseguiu fazer 4 vendas. Consegui fazer 4 vendas, foi, digamos assim,
a minha motivação, né? Uma das minhas motivações para poder sair e continuar. Eu me lembro que nessa semana foi muito exaustiva, Aham, que eu saía de manhã e voltava 11 horas da noite, saía da casa do cliente 11 aham. horas da noite, Tá, mas você ficou 6 meses sem vender nada. sem vender nada. Fiz uma venda E uma semana você fez 4. O e que uma... que destravou pra você conseguir fazer essas vendas? Cara, óbvio, né? Essa motivação de dar um próximo passo para o Será que negócio. perdeu o medo também? Com certeza, cara. Foi meu primeiro empreendimento, Aham. né? Eu estava empreendendo, eu tinha 21 anos na época. Sim, sim. Então, digamos, uma criança, um moleque, um jovem de 21 anos Uhum. ali nas vendas, falando assim, cara, eu vou sair pra rua. Agora, você imagina o quanto era difícil eu fazer uma venda de 20, 30, 50, 100 mil reais, você colocar 50 mil, 30 mil na mão De um menino, né? de um menino de 21 anos, um jovem É. de 21 anos Sim, ali. sim. Só que assim, eu tava com tanta, sabe, eu tava exalando, né, a força de Vontade. vontade, a vontade, a determinação do negócio, tava exalando, e eu conseguia, de alguma forma, passar isso para os clientes. E eles, de fato, acreditavam no que eu fazia e, de fato, entreguei com muita excelência todos os sistemas que eu vendi pessoalmente, né? Alguns deles, faço questão, assim, digo que muitos dos clientes que eu atendi pessoalmente viraram meus amigos, porque às Uhum. vezes me liga, pô, o Rafael aqui na minha casa, o sistema tá assim assado, eu já pego, faço a ponte com o franqueado, peço para ir atender, Uhum. porque foi eu que vendi. Cara, esquece, esse cara vai me contactar a vida inteira, Sim, sim. entendeu? Aham. Qualquer problema que ele Que tiver, ele tiver, vai me tem ligar. tem você como referência, né? Exatamente, ele vai me ligar, vai me contactar. E aí, fiz 4 vendas numa semana, cheguei pro cara, pra esse consultor de franquias, falei pra ele assim, ó, tá aí, Tá aí, 4 vendas. 4 vendas feitas aí. E aí, é franqueável o negócio? E aí ele falou, agora parece que sim, né? Mas enfim, é 100 mil reais pra gente franquear o negócio. Aí eu, 100 mil reais, né? Só pra formatar a franquia, Uhum. olhei pro meu sócio, ele falou assim, nem me olha, porque eu não tenho dinheiro também. Sim. Ele já sabia que eu também não tinha. E aí a gente se viu ali numa encruzilhada, e agora? Né? Tipo, a gente tá na oportunidade de crescer o negócio, de pelo menos tentar fazer uma expansão, de pelo menos tentar nos transformar numa franquia, e a gente não tem recurso financeiro para isso. O que a gente tinha? 30%, 33% de uma empresa para oferecer, de uma empresa que ainda não, Uhum. que estava nascendo, Sim. para oferecer para uma pessoa poder fazer aquele processo de franquia. A gente fez a reunião com o cara, que hoje é um dos meus sócios, meu segundo sócio, né? Que é um percentual bem expressivo, por sinal, né? Certamente, né? A gente chegou para ele e falou, ó, a gente te oferece aí 33% do negócio, e caso se der certo, fica todo mundo feliz, né? E caso não dê nada certo, vai cada um Uhum. pro seu lado e pronto, Sim. né? E, enfim, Assume seu risco, né? assume o seu risco e vai embora. Aí eu me lembro que esse meu sócio, esse último sócio, naquela época, que entrou para a empresa, ele estava passando por um momento de dificuldade financeira, assim como todo mundo estava, né, daquele negócio, mas ele resolveu aceitar. E a gente ficou um ano ali formatando o negócio da energia solar, o processo de De franquias da franquia. Solar Prime, né? E até sair para o mercado de vender franquias. E a gente vendeu ali, enfim, umas 7 franquias ainda naquela cidade, né? Na própria cidade de 100 mil habitantes, É, 7 a franquias. gente vendeu 7 franquias. Só que começou a ficar um pouco difícil. Porque a cidade, Passos é uma ótima cidade ali, é uma cidade que tem uma grande, fica no sul de Minas, tem uma grande perspectiva de crescimento. Porém, o pessoal perguntava, nossa, mas é longe para poder ir fazer treinamento. Uhum. Ou, mas onde que é isso? Ou, eu vou investir num cara lá do sul de Minas, uma cidade pequena, de 100 mil habitantes. E aí a gente resolveu se posicionar melhor numa cidade que não era tão grande como São Paulo, que não tinha ali, digamos, julgo eu, né? Para quem estava vindo de Minas Gerais, uma cidade pequena, pacata, já se mudar para São Paulo ali, já cair no meio do... Pode ser um grande choque É também. um grande choque de realidade, de qualidade de vida também. Uhum. E aí a gente pensou em mudar para o meio do caminho, né? A gente veio para BH, talvez. Campinas. Campinas. BH a gente sempre também achou muito, tipo igual São Paulo mesmo, sabe? Tipo, Aham. é muito negócio, é uma cidade que tem população muito flutuante, sai e entra toda hora. E Campinas já é uma cidade que tem tudo e que, enfim, que era uma cidade tranquila Tem também. uma qualidade de vida, Tem uma ótima qualidade de vida, assim, enfim, uma cidade que nem trânsito direito tem, né? mas você já conhecia Campinas? Pouco. Conhecia, mas pouco, É. né? E a gente resolveu fazer uma visita, olhar, dar uma olhada em alguns
sei lá, alguns imóveis comerciais para a gente poder alugar e se mudar, e a gente acabou se posicionando em Campinas. E foi ali em Campinas que a coisa de fato começou a fluir, né? Que o negócio começou a tomar corpo, enfim, das 7 franquias que saímos de Passos, Minas Gerais, hoje aí com aproximadamente 470 franquias no Brasil todo. Hoje a Solar Prime é a maior franquia do Brasil de energia solar e é uma das 50 maiores franquias de todos os segmentos, né? Dentro do Brasil. Dentro do Brasil, dentro do ranking da BF. Caramba. Né? A gente está no top 50 da BF. Caramba. Eu acho que, só pautando, acho que tem muita coisa ainda pra você contar, mas pautando até agora, a gente já consegue tirar vários aprendizados. Acho que um dos primeiros aprendizados é que nem sempre aquilo que você sonha, que você enxerga como carreira, porque você queria ser piloto de avião, é aquilo que a vida vai te colocar na sua porta, assim, passando na sua frente, e você vai ter que decidir entre seguir o coração e seguir a razão, né? Então, como que você acha que a aviação, de uma certa forma, te ajudou a você... Pô, isso aqui é algo que eu amo, que eu tenho muita vontade de fazer, só que eu tô enxergando uma coisa muito grandiosa aqui. Como você consegue fazer esse paralelo aí de aviação com a veia empreendedora? Cara, isso é interessante. Eu, quando comecei a aviação, quando tirei o meu brevet ali de piloto de avião, eu sempre ficava olhando ali, né? Eu admirava, sempre admirei a profissão de piloto, o cara todo técnico, né? E assim, cara, de fato é um tesão você tá no comando de uma máquina que voa. De você aprender aquilo ali, de você, de fato... Cara, eu sou vislumbrado até hoje pela aviação e quem gosta de aviação não deixa de gostar. Porém, eu sempre gostei mais de ser bem-sucedido no que eu fazia do que de voar. Eu gostava muito de voar, gostava muito da aviação. Mas eu desde sempre gostei mais de ser bem-sucedido no que eu fazia. E eu vi que naquele mercado da aviação era não só um mercado onde você poderia se desenvolver, alcançar o seu lugar, alcançar o seu, digamos assim, o seu posto, né? Ter a tua honra ali. Se você apenas fosse um bom piloto. Tinha todo o mercado da indicação, o cara virou piloto porque foi indicado por outra pessoa. Às vezes não tinha ali uma fila, né? Onde as pessoas, por apenas mérito, competência chegaria, né, digamos, numa boa profissão, num bom emprego. Só que eu admirava muito o piloto, mas eu sempre ali chegou um momento da minha vida na aviação que chegava um avião no aeroporto, ali o piloto, um avião da aviação executiva, né, que são as aviações, o piloto particular, né, chegava ali o piloto no avião e chegava o empresário. E eu cheguei em algum momento que eu vi que aquele mercado não fluiria como eu esperava, né, não me daria um salário que desse para eu poder viver a minha vida do jeito que eu sonhava viver desde cedo. E eu peguei e comecei a olhar, reparar mais no patrão, reparar mais no dono do avião do que ele fazia para ter o avião. Exatamente. E eu peguei e comecei a perguntar para esse cara, o que você faz? E tal, comecei ali a me relacionar com o dono do avião. Porque eu falei, cara, se um dia eu virar piloto, eu posso ter o meu sucesso ali, posso voar, ter o meu sucesso, mas posso não ter o que o patrão tem. Eu posso não chegar onde o patrão chegou. Mas eu olhava pro patrão e falava, cara, se eu tiver um sucesso igual o patrão, eu posso voar também, porque eu posso comprar um avião. Você pode comprar um avião e você mesmo. Eu mesmo voar. Tanto que foi isso que aconteceu, né? Tipo, eu recentemente comprei o meu avião e eu mesmo... eu comprei especificamente um avião que fosse projetado pro próprio dono voar. Olha que legal. Né? Um avião muito vendido nos Estados Unidos e que ele foi projetado para isso, para o próprio empresário voar o próprio avião. Uma máquina muito, muito bem desenvolvida. E, enfim... Só que, cara, esse paralelo, por exemplo, você olhar para um negócio e falar assim, eu tenho 2 caminhos para poder seguir, né? Eu tenho o caminho, eu seguir o meu sonho, ou eu tenho o caminho para eu poder romper, ou seja, ir além dos meus sonhos. Porque o sonho, ele tem muito a ver com aquilo que você enxerga. Sim. Né? Por exemplo, hoje eu estou olhando, para uma montanha, eu só enxergo até onde o topo daquela montanha
me permite enxergar. Eu não sei o que tem além E daquilo. nem o caminho, você não consegue ver todo o caminho também. Exatamente, nem todo o caminho. Então, para os dois lados é válido, né? Eu não sei nem as dificuldades para chegar lá, e pode ser que eu chegar lá eu vou vislumbrar outras coisas maiores, eu comece a sonhar com coisas maiores do que isso. Uhum. E teve um dia, isso muito antes, né? Mentira, foi durante o meu curso de aviação. Eu fui numa palestra, sentei bem na primeira fila, assim, desse auditório, e o cara pegou, tava fazendo umas perguntas para a plateia, aí o cara pegou e perguntou para mim, falou assim, vem aqui. Eu levantei, fui lá na frente, ele pegou, pôs o microfone na minha boca, perguntou para mim assim, cara, quanto que você quer ganhar? Quanto que você sonha em ganhar? Né? E a referência que eu tinha, antes de me tornar piloto de avião ali, a referência que eu tinha era da minha cidade. Né? Eu falava, cara, meu sonho é ganhar R$ 5.000 por mês, R$ 6.000 por mês, R$ 4.000 por mês, naquela época, né? Uns 14, 15 anos atrás. E eu me lembro que ele pegou e falou para mim, cara, bacana, válido, né? Parabéns pelo seu sonho aí e tal. Mas deixa eu te fazer umas perguntas. Você tem vontade de ter um carro importado? Eu falei assim, tem. Que seja um carro bonito, não precisa nem ser um carro muito caro, mas tem vontade. Você tem vontade de ter uma casa, de ter uma família, casar e tudo mais? Eu falei, tem. Tem vontade de ter os seus lazeres ali? Eu falei, tem. Ele perguntou para mim, falou assim, com R$ 5.000 dá? Aí eu falei assim, cara, depende. Eu vejo muitas pessoas que ganham R$ 5.000 e tem ali uma qualidade de vida interessante, parcela, né? Por exemplo, aluga uma casa, vai pagar ali R$ 800, uma casa... Uhum. Hoje não se tem mais isso, né? Mas naquela época, assim, você pagava R$ 800 ali de Até parcela, consegui alugar uma casa. pagava 800. R$ 800 num carro ali, ainda sobrava bastante Sim, coisa sim. pro cara se divertir. E aí, beleza. Ele falou, não, ok. Você sonha em ter filhos? Eu falei assim, sonho. Quantos? Uns 3 no mínimo, né? Beleza, no mínimo. Você sonha em pagar uma faculdade para seus filhos, fazer uma viagem 2 vezes por ano para fora do país, para poder conhecer outros países? Você sonha, você faz o curso de aviação aí, ele não sabia, mas na minha cabeça eu sabia. Ou seja, você sonha em ter um avião, você sonha em ter acesso a... Cara, tem muita vontade de ter, tem muita vontade de crescer. Ou seja, o cara foi despertando, né? Aí ele perguntou para mim no final, falou assim, e aí, você acha que R$ 5.000 por mês dá? Eu falei, cara, não dá. Não dá. Então, assim, deu aquele bug na mente, né? Uhum. Peraí, de fato, o que eu achava que daria, de fato não dá. Ou seja, não dá mais. Aí ele me perguntou, quanto você quer ganhar agora? Quanto você pretende ganhar? Eu peguei e já chutei lá na frente, R$ 100.000 por mês, né? Eu falei, deixa eu já chutar longe aqui, porque... Ou seja, pelo menos você mira. Se é pra sonhar, que já sonha alto, né? Exatamente, se é para sonhar que já sonhei de acordo. Enfim, então, ou seja, quando ali eu terminei o meu curso de aviação, eu me deparei com aquele negócio, eu falei, cara, eu gosto mais de ganhar dinheiro, gosto mais de ser bem-sucedido do que, de fato, voar. Né? Tanto é que, como eu te falei, acabou que depois de um longo tempo, acabei comprando meu próprio avião, e, cara, era como se eu estivesse voltando para a escola ali, sabe? Era como se eu tivesse conseguindo meu emprego tão sonhado na aviação que eu não tinha conseguido na época. Né, que foi voar o meu próprio avião. Sim. Então, acho que um pouco desse cenário foi conseguir separar essas duas coisas, pensando por esse lado. E como que você enxerga que você começou praticamente sua carreira de trabalho mesmo, sem ser a carreira empreendedora, vendendo? E também trabalhou um pouco de marketing, logicamente que o marketing de hoje é totalmente diferente do que você viveu lá no início. Mas como que você enxerga marketing e vendas dentro do seu mercado que você hoje é uma baita de uma referência? Cara, o marketing, ele, digamos assim, é o que mostra pro teu mercado que você existe, né? E mais do que isso, o marketing ele mostra pro teu mercado que você é diferente do teu concorrente, né? Então, eu sempre tenho falado muito de marketing na empresa, por onde eu vou também, que o marketing é exatamente isso que você citou. Ele é totalmente diferente do que era antigamente, né? Antigamente eu falo há 5 anos atrás, né? Por quê? Eu vejo que um dos grandes problemas das pessoas não é de fato o que as pessoas não sabem, mas sim o que as pessoas sabem e que já não funciona mais. E o marketing é exatamente a mesma coisa. É exatamente isso, né? Eu vejo muitas pessoas
tentando fazer o marketing bem feito, colocando uma, uma imagem. O cara vai lá, vou fazer uma arte no Instagram hoje. O cara vai lá, me faz uma imagem, eu vendo isso, esse é o meu produto, custa X. Cara, infelizmente, hoje isso não vende mais. Hoje, por exemplo, uma Copenhagen da vida, uma Cacau Show, uma Lindt, o Godiva, enfim, essas lojas eles não vendem chocolate, cara. Eles vendem experiência. Eles vendem um presente que você vai passar ali no shopping depois do trabalho, vai levar para casa para sua esposa, vende reconciliação, vende diversas outras coisas e, por último, vende uma pessoa que está de fato com vontade de comer um chocolate, né? Enfim, entrei num negócio recentemente, numa escola de inglês, né? Comprei 50% de uma escola de inglês de um cara que ele foi para os Estados Unidos, jogou bola nos Estados Unidos por alguns anos profissionalmente, ele voltou para cá, o que ele aprendeu lá que ele poderia colocar em prática aqui para poder ganhar dinheiro, foi o idioma, né? Chegou, começou a dar aula aqui e começou de uma forma tão disruptiva, trabalhando de casa, bem no meio da pandemia, que o negócio cresceu, digamos, muito rápido, escalou muito rápido, e hoje é um negócio que fatura aí já $500 mil por ano. E, tipo assim, nasceu no meio da pandemia, nasceu 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, entendeu? Mas por que eu entrei nesse negócio? Não foi porque eu acho que as pessoas que ensinar inglês... Cara, hoje você leva-se 8, 10 anos para poder aprender inglês num curso convencional. A maioria das pessoas que fazem inglês na vida não aprendem. Mas por que de fato eu entrei nesse negócio? Primeiro que tinha ali uma pegada diferente, tinha uma metodologia diferente, que é uma escola que ensina as pessoas a falar inglês exatamente naquilo que elas vivem no dia a dia. Por exemplo, ela vai ensinar um médico a falar inglês falando de medicina com o médico, Sim. entendeu? Ou seja, coisa que ele já vive, ou seja, pedindo um instrumento para uma instrumentadora ali durante uma cirurgia, coisa que ele já fala no português, ele só precisa virar a chavinha para outro idioma, né? Mas o que a gente vende? A gente não vende idiomas, a gente vende inclusão. Por quê? Sim. Porque o cara que não sabe inglês e que está numa oportunidade de trabalho, que está, por exemplo, numa viagem mesmo, né? Eu diversas vezes voei para fora do país, viajei para fora do país e me senti... Foi uma viagem inútil. Por quê? Porque não sabia inglês, não sabia falar inglês. Sim. Então, a gente vende inclusão. E o marketing dentro das empresas, não somente dentro da Solar Prime, mas em todos os negócios, ele precisa gerar no cliente do outro lado uma experiência, cara. Precisa gerar uma experiência. Não precisa de nada muito robusto. Às vezes, eu filmando o meu dia a dia, dentro da empresa, eu filmando o meu dia a dia junto com um cliente, né, que comprou um produto meu, vai trazer muito mais resultado do que eu ir lá e gastar mega dinheiro fazendo uma arte, enfim. Então, eu acho que, assim, tá muito ligado, o marketing tá muito ligado às vendas, ele tá muito... e hoje, principalmente, cara, se a gente não for disruptivo, se a gente não lembrar que aquilo que a gente sabia sobre marketing há 5, 10 anos atrás já não funciona mais hoje, é perda de tempo, dinheiro jogado fora, que poderia ser investido em coisas mais eficientes, né? Em marketing mais eficientes. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu consigo enxergar você como um cara muito sonhador. É um cara que, tipo, cara, sonha mesmo, e não só sonha, como também corre atrás. Não adianta, Executa. não adianta você ficar querendo sonhar, sonhar, sonhar e você não fizer nada, né? Exatamente. Mas eu enxergo você como um cara que sonha bastante. E vislumbra também tudo aquilo que você faz, desde a aviação. Mas o ponto que eu quero chegar e passar a bola para você falar um pouco sobre isso também. Lá atrás, quando você deixou de lado a aviação e você vislumbrou que tinha um mercado que, cara, energia solar ninguém tava falando, era mato, né? Era mato e índio. E você foi lá e vislumbrou que aquele mercado podia ser um mercado que ia explodir aqui no Brasil. Quando todo mundo menos esperava, você foi falar de franquia quando você tinha efetuado uma venda só. Como que você enxerga que um empreendedor de sucesso ele precisa ter sonho sim, mas vislumbrar aquilo que ele enxerga para o futuro? Como que você consegue fazer esse paralelo dentro da sua carreira? Cara,
O empreendedor, ele precisa, você tocou num ponto muito importante. Eu julgo, se você me perguntar qual que é a receita de bolo para o empreendedor dar certo no teu negócio, né? Digamos que assim, não existe receita de negócio para negócio, mas eu acredito que existem pontos essenciais para que uma pessoa possa, de fato, ser bem-sucedido naquilo que ele empreita a fazer, que ele empreende a fazer. Primeiramente, o cara tem que sonhar, cara. Isso que você falou é importante. O sonho, digamos, é o ponto de partida. Por que que o sonho é o ponto de partida, cara? Porque, pensa comigo, se você não tem referência de onde você quer chegar, cara, dizia-se em Alice do País das Maravilhas, né? Acho que não sei se era o gato ou a coruja que estava lá em cima da árvore, falou, cara, pra onde você vai? Não sei. Se você não vai para lugar, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho, qualquer lugar, qualquer destino serve. Mas quando você olha para alguma coisa e fala, cara, tipo assim, ó, eu sonho, eu tenho muita vontade de ter isso. Eu tenho muita vontade de estar nessa posição. É o que acende a chama do negócio, né? E eu sempre aprendi por mim mesmo a me colocar em situações onde me despertava o desejo de chegar num lugar específico. Vou dar um exemplo para você. Eu não sabia o que era um Porsche na minha vida. Mas falei assim, cara, eu já tinha visto fotos e tudo mais, mas beleza, legal. Todo mundo fala que Porsche é bacana, mas eu não sabia o que era um Porsche. Não sabia nem que ligava o Porsche pelo lado esquerdo, né? Exatamente, exatamente. Eu cheguei ali e já tava caçando o botãozinho do lado direito, mas liga do outro lado. A chavinha fica perto da porta, exatamente. E, cara, o que eu fiz? Eu comecei a visitar a loja de carro. Então, ou seja, eu comecei a visitar a loja, eu comecei a entrar no carro, sentar no carro, ligar o carro. Naquilo ali, a tua cabeça já começa a desenhar onde ela quer, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? Então, é o primeiro passo, cara. O primeiro passo que é você sonhar, você começar. E toda vez que você caminha, eu costumo dizer que quando você começa a empreender, o empreendedor ele quer ter uma lanterna que ilumina 1 quilômetro. Pra você saber o caminho que você vai 1 quilômetro para frente. Só que você tem uma lanterna, cara, que ela ilumina 3 metros só. Ela não ilumina 1 quilômetro. Você não vai saber o que tem daqui a 1 quilômetro. Você só sabe o que tem daqui a 3 metros. Para você enxergar além desses 3 metros, o que você tem que fazer? Andar os 3, né? Você enxergar além daquilo. Sim. Então, ou seja, é aquilo que nós falamos no começo. Para você precisa ter as referências, buscar, digamos assim, experiências novas para você poder começar a sonhar, né? E depois do sonho, a gente vem com o planejamento, né? Porque não adianta um sonho bem feito, um sonho, digamos assim, um sonho bem sonhado, se você não tem um planejamento. Ou se seja, não for se bem você planejado. Exatamente. Se não for bem planejado. Se você não tiver, por exemplo, cara, eu sonho em ser um empreendedor de sucesso, mas no quê? Entendeu? Eu vou sair fazendo... Cara, beleza, tem uma coisa aqui que tem um negócio que me chama atenção. Beleza, mas como que você vai ser um empreendedor de sucesso aqui? E eu não nasci sabendo nada, mas uma coisa que me trouxe muita facilidade, diferentemente daquelas pessoas que colocaram há 10, 20 anos atrás uma coisa na cabeça e acha que isso vai dar certo para a vida inteira, o que me trouxe muita facilidade foi olhar para os negócios das outras pessoas e falar, poxa, cara, isso deu certo no negócio desse cara, eu vou testar no meu, né? Poxa, cara, abrir uma franquia com uma única venda, não era nem com uma unidade, tinha uma venda só quando a gente começou a falar de franquia. Exatamente. Né? Cara, pode dar certo? Pode. Entendeu? Pode dar certo, né? Não tinha ninguém que me falou ali que vai dar errado o seu negócio. Não. Muitas pessoas falaram, poxa, geralmente o pessoal abre franquia com mais de 1, 2, 3 unidades, né? Você está abrindo com uma... Eu tive críticas na época, né? Não me falaram que não ia dar certo, mas falou, cara, você é louco, você vai abrir isso e tal. Enfim. Então, o planejamento para você poder pegar o teu sonho, eu acho que o planejamento é o passo para você materializar o que é sonho e colocar, pelo menos no começo da estrada do real, né? Depois do sonho, cara, eu acho que a execução é muito importante. Não adianta, cara. Eu conheço muitas pessoas que são nerds, são obesos mentais, ou seja, que leem, sei lá, 5 livros por mês,
que adquirem muito conhecimento, mas não sabem fazer nada com aquilo que sabem. Ou seja, o cara sabe que para empreender ele tem que arriscar, sabe que para empreender ele tem que fazer uma boa gestão, mas ele não sabe, ele não tem, digamos assim, a coragem, algo paralisa essa pessoa. Então você precisa, ou seja, sonhar, planejar o teu sonho. Terceiro, executar, cara. Você precisa fazer. Eu acho que eu sou uma pessoa muito assim, tava falando muito com o Thiago, vindo para cá, sobre isso. Eu sou uma pessoa que faz. Eu não sou um ótimo planejador, mas, cara, eu sou um bom sonhador e eu sou um bom executor. Eu executo, digamos que, às vezes, para você ser um bom executor, você tem que planejar. Você tem que planejar sim. bem. E às vezes, como eu, por exemplo, eu tô aqui não para falar o ideal, tô aqui para falar o de fato que é a minha vida, a verdade sobre a minha vida. Eu passo muitas dificuldades por executar coisas, sonhos que eu não planejo, entendeu? Que eu não faço um planejamento prévio ali. E isso traz uma dificuldade. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de planejar, porque eu tenho muita ansiedade de fazer, entendeu? Eu falo, puxa, cara, aquilo ali vai dar certo, pô, vamos fazer, né? Tava falando para ele, investi agora em Minas, numa fazenda, e eu cheguei na fazenda, falei, cara, eu bati o olho na entrada da fazenda muito bonita. Falei, cara, mas se tivesse uma represa aqui nessa entrada dessa fazenda, uma água bonita aqui, sei lá, um pedalinho aqui, uma roda d'água, caindo uma cachoeira aqui na entrada da fazenda, isso aqui vai valorizar muito mais. Passei a mão em 2 telefones, o pessoal já tá lá fazendo a represa, enfim. Mas poderia estar planejado, por quê? No meio do caminho, na construção dessa represa, a gente já mudou de formas de fazer aquela represa 3, 4 vezes. Pensei numa coisa, mas na hora que o pessoal foi começar, tinha uma pedra, né? tinha uma árvore que eu não podia tirar. Ou seja, se eu tivesse parado para planejar, mas eu tenho ansiedade de ver o negócio feito. E isso, para mim, é uma grande vantagem, porque eu vejo muitas pessoas que sonham, pode ser até que planejam, mas, cara... Fica travado no planejamento. Trava na execução. É. Trava na execução. O cara, na hora de fazer, poxa, mas será que eu vou investir isso aqui? Será que não vai me faltar dinheiro? Ah, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que... Enfim, o cara pensa em inúmeras coisas e não executa, né? Então, cara, para mim, a execução ela é muito importante. Depois da execução, a gente tem a excelência. Você começa a executar e chega um momento que você começa a executar tanto que você corre o grande risco de cair na falta de excelência. E quando você se compromete em executar com excelência, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se propõe a fazer, aquela excelência vira um hábito e isso começa a te trazer notoriedade. Porque, vixe, eu vou fazer com aquele cara porque aquele cara faz bem feito. Eu vou comprar daquele cara porque, de fato, aquele cara, aquela empresa vai fazer. E, cara, quando eu vou fazer uma venda, eu falei muito pro Thiago vir para cá também sobre isso, eu não tenho tempo para poder ser um vendedor da empresa Solar Prime hoje, mas eu vendo de maneira natural. As pessoas param, me perguntam com o que eu trabalho, eu falo que trabalho no mercado, que um dos meus negócios é energia solar, e começo a falar pro cara ali quando vê, vira uma venda. Né? Quando vê, o cara tá comprando de mim e tal. Mas eu sempre que vou explicar, né, para algum franqueado como ele vai fazer uma venda, ou eu sempre, quando eu vou explicar para um cliente, um potencial cliente meu, eu falo que todo projeto que eu faço, para mim, é uma tela em branco. Eu sou um pintor que tô ali para poder fazer uma obra de arte. Por quê? Porque a obra de arte, como que se vende uma obra de arte? Com os olhos. Você chega ali e fala, poxa, cara, que legal dessa obra de arte, gostei, conheço de obra de arte e vou levar. Né? Paga-se milhões e bilhões de reais aí por obras. Né? E é isso que eu falo pro meu cliente, cara, todo cliente novo para mim é uma tela em branco, onde eu tenho a oportunidade de pintar ali uma obra de arte e quanto mais excelência eu colocar naquilo, mais fácil de vender para outras pessoas vai ser. Né? E hoje, 70% do mercado de energia solar, as vendas, 70% das vendas do mercado de energia solar atualmente vem da indicação de outros clientes. Então, por que a melhor maneira de eu poder vender para outro cliente é ter um cliente que vende para você, né? Exatamente. Para ter um cliente que vende para mim, eu preciso ter feito bem feito para aquele cliente. Eu preciso ter feito com excelência. Você usa bastante a palavra excelência. O mercado de energia solar eu conheço pouco, mas eu vejo que tem muita gente falando, principalmente, eu vi muito curso falando, entra nesse mercado aqui, a gente te ensina como é que você vai buscar fornecedor, blá, blá, blá. Posso estar muito enganado, mas já vi curso do pessoal falando sobre isso. Eu acho que
de 2014, que quando você começou para 2022, o mercado deu um boom, Cresceu ele muito. cresceu demais. O que que você enxerga, olhando para o seu negócio, que você também pode aplicar para outros tipos de negócio também, o que que você enxerga, além da excelência, que torna uma empresa que foi lá pioneira dentro de um mercado e ela consegue se manter competitiva em meio de tantas outras empresas que entraram no mercado que cresceu gigantescamente nos últimos anos? Escala. A palavra é escala. Ou seja, a Solar Prime, por que que a Solar Prime cresceu e permanece como líder de mercado hoje, é a empresa que mais atende o cliente final no ramo de energia solar no país? Justamente porque a gente deu as mãos, né, para diversas outras pessoas. E quando a gente começou, lembra que assim, todo o nosso papo foi em cima de uma empresa que cresceu que começou a expansão com uma Uma venda, venda. né? Mas por quê? Era um mercado novo, onde todo mundo queria crescer, a gente foi dando a mão para todo mundo, vamos crescer junto. Uhum. Vamos crescer junto, vamos. E o nosso trabalho, ele deixou muito cedo de ser vender energia solar. Ele começou pouco tempo depois de empresa criada, um ano e meio depois, a gente começou a passar mais capacitar outras pessoas do que, propriamente dizendo, vender energia solar. Sim. Então, eu acho que, assim, o grande segredo de qualquer negócio, por exemplo, eu vendo água, né? Então, eu vendo água, cara, para eu poder crescer o meu negócio, trazer competitividade, eu, primeiramente, preciso ter duas coisas importantes. Eu preciso ter um posicionamento de marca forte, eu preciso ter competitividade de preço. Competitividade de preço eu ganho através do meu poder de compra. Ou seja, eu compro por uma rede de 450 franquias, hoje 450 unidades. Uhum. Né? Então, Você consegue ganhar muito melhor eu os consigo, fornecedores. ou seja, eu consigo barganhar com os fornecedores, eu consigo ter um centro único de distribuição, eu consigo, enfim, vou dar um outro exemplo aqui técnico, né? Falando do meu negócio. Hoje eu tenho uma franquia lá em Rondônia, por exemplo. Essa franquia de Rondônia, ela tem um problema com o equipamento de energia solar, é um mercado novo até então, que pode ser um problema inédito. Ou seja, esse problema, quando acontece, compartilhado com a franqueadora dissemina para todos os outros franqueados. Então, qualquer outra pessoa que tiver um problema desse, já vai ter um respaldo da Vai ser franqueadora. ajudado. Ou seja, qualquer outro franqueado que tiver um problema desse já vai ser ajudado de maneira mais efetiva. Peraí, existiu algum franqueado que teve esse problema e foi resolvido dessa forma. Então, ou seja, a escala, ela te traz muita coisa. E, por exemplo, agora, a própria marca, né, como eu falei, são mais de 400 franquias divulgando a mesma marca no país. Então, ou seja, isso me traz uma confiabilidade, né? Me traz referência. Pô, cara, comprar da Solar Prime é diferente pro cara. Ó, pra você ver, ó, o Galvão Bueno faz propaganda para Solar Prime, o Rodrigo Faro já fez, já vendemos para diversas outras pessoas que, de fato, atestaram a qualidade do nosso produto e falam bem dele por aí pro Brasil. Galvão Bueno, por exemplo, foi uma dessas pessoas. Ele começou como nosso cliente, né? A gente instalou um sistema lá na época que nós fizemos a instalação do sistema do Galvão, que hoje é o embaixador da marca Solar Prime. Era o Rodrigo Faro que era o embaixador da Olha que marca, legal. né? Então a gente fez a venda para ele, aí depois, no final do ano, quando a gente encerrou o contrato com o Rodrigo Faro, a gente pegou e sentou com o Galvão, perguntou: ó, gostou do nosso produto? Foi bom para você? Economizou energia? Quer fazer parte do negócio agora, falando do negócio para outras pessoas, usando a tua imagem? Então, acho que assim, a pergunta que você me fez, cara, escala. Escala transforma qualquer negócio, seja ele pequeno, seja ele regional, num grande negócio, um negócio duradouro, um negócio que vai durar por gerações. Só que assim, para você escalar, são diversos parâmetros, né? Você tem Uhum. que preocupar com qualidade, processo, pessoa, produto. Eu vejo que o segredo da escala, já adiantando, o segredo da escala é a padronização. Então, se você tem um negócio padronizado, se você tem um negócio organizado, se você sabe, por exemplo, na Solar Prime, nós, através dos franqueados, nós orientamos os franqueados na forma como ele atende o telefone. Então, por exemplo, não é o franqueado vai pegar o telefone lá, alô? Não, cara. Solar Prime, energia solar, boa tarde. Ou seja, até o aperto de mão que você faz ali na hora de você encontrar com o cliente, prospecção, fechamento de venda, tudo isso está escrito no manual do franqueado Solar Prime.
Então, é uma organização que é feita, é um processo que é criado e organizado que te permite escalar. Bacana demais. Eu tenho uma pergunta, só que é uma pergunta pessoal, tá? Uhum. Mas de repente você consegue aí também falar um pouquinho sobre isso. Em países desenvolvidos, ah, a difusão da energia solar, né, acaba sendo maior do que o Brasil. Você me corrija se eu estiver errado. Mas eu vejo que tem países que eles conseguem fazer até mesmo um reaproveitamento da energia solar, onde o próprio morador consegue até receber crédito do governo, porque Uhum. ele acaba vendendo essa energia solar para a rede elétrica. Você enxerga que o Brasil um dia ele vai conseguir chegar nesse patamar? Cara, depende. Depende porque hoje existe uma lei, né, que foi aprovada em janeiro desse ano, janeiro de 2022, que é a Lei da Energia Solar. Ela tem algumas brechas para isso, para uma pessoa poder investir numa usina e poder efetuar a venda de energia. Agora, exatamente em cima dessa pergunta que você me fez, ou seja, o próprio consumidor, ou seja, o cara que tem a casinha lá, ele vai gerar a própria energia, se sobrou energia, ele vai vender para a concessionária e ganhar dinheiro com isso. Existem alguns países que, de fato, tiveram essa prática, propriamente dito. Por exemplo, a Alemanha teve uma prática nesse sentido. Só que hoje a Alemanha tem tanta energia, eles produzem tanta energia no país, que não se pode mais fazer sistema para conectar na rede. Não se pode mais ter um sistema de energia solar para conectar na rede, para conectar na rede da concessionária, porque senão eles bagunçam totalmente o coreto ali da energia elétrica, na distribuição da energia elétrica no país. Então, hoje eles estão focados mais na parte de armazenamento. Estive em Uhum. Munique, acho que foi no meio desse ano, onde eu fui numa feira de energia solar, na maior feira de energia solar do mundo, que é a Intersolar, e simplesmente lá só tinha produto de armazenamento, era bateria, inversores específicos para armazenamento. Então, eu acredito que o Brasil, não sei se deve chegar nesse patamar, chegaria nesse patamar, eu acho que seria mais viável vender, fazer esse comércio de venda de energia elétrica se fosse hoje, com a necessidade energética que a gente tem, né? Uhum. Mas eu acredito que pode ser que o Brasil hoje já é um. Quando a gente começou nesse negócio, o Brasil estava num ranking lá atrás, cara. Era a última. Acho que era a penúltima fonte de energia elétrica sendo produzida no Brasil. Hoje nós estamos chegando já na cabeça do negócio, entendeu? Então a gente já está passando a ser um país onde produz muita energia sustentável, energia renovável, através de uma tecnologia fantástica, né? E a Solar Prime, propriamente dito, pioneira nesse negócio. Te respondendo mais especificamente, eu acho que, não sei, cara, não sei te dizer se vai ser uma demanda, vai depender de como vai estar o mercado de energia no Brasil, por exemplo. O Brasil vai ter uma taxa de crescimento estrondosa, né? Quando o país cresce, cresce indústria, cresce comércio, que cresce, consequentemente, a própria energia, o consumo de energia elétrica. Temos as questões dos carros elétricos também. A Solar Prime tem investido muito nessa área também. A gente está Isso que eu ia perguntar também. produzindo equipamentos para carro elétrico, carregadores de carro elétrico com a marca Solar Prime, inversores específicos para carregamento de carro elétrico com a marca Solar Prime. Estamos investindo forte, né? Nos últimos 6 meses aí a Solar Prime fez uma operação de verticalização do seu processo, ou seja, a gente trabalhava no mercado de franquias desde o começo. Uma boa parte da nossa venda, uma boa parte da venda Solar Prime sempre foi financiada, né? Hoje o pessoal utiliza muitos meios de financiamento para poder ter acesso ao produto de energia solar. O produto de energia solar, ele sempre foi, e digamos que vai continuar sendo viável. Ele muitas vezes não é acessível, né? Por exemplo, viável sempre é você investir na sua própria energia e deixar de pagar para a concessionária, que você vai pagar para a vida inteira. E vida Uhum. inteira é muito tempo, né? Agora, a acessibilidade, ou seja, o cara ter lá 50, 60, 20 mil reais para poder colocar ali sem ter alguém para poder ajudá-lo, como uma instituição financeira. Solar Prime foi lá e criou uma instituição financeira própria, né? Que Que você financia hoje a gente o financia o próprio próprio projeto. sistema, Que legal, exatamente. que legal.
a gente sempre sonhou em ter a própria indústria, né, de energia solar, que faz importação, inversores, placas, não no sentido de manufaturar, mas o remanufaturamento, ou seja, você pegar aquele produto, né, otimizar ele dentro de um kit específico para o cliente e enviar para o cliente otimizado, ou seja, eu compro containers de painel solar, eu compro containers de inversor, mas eu chego, separo tudo, monto num kit específico que vai para um cliente. Também é chamado de indústria, né, aqui no Brasil, e a gente sempre sonhou em ter isso desde o começo. E agora, no ano de 2022, foi um grande passo que a Solar Prime deu, que a gente começou, a gente investiu, aí estamos investindo mais de 50 milhões de reais numa fábrica, numa indústria, numa importadora, né, própria, que é a Solar Prime Distribuição. Digamos que vocês vão ser uma montadora, né? Isso, por exemplo, Importa os componentes e monta os kits aqui no Brasil. Exatamente. A China é muito forte nesse mercado de exportação da área de energia solar? 100% vem da China. É, né? Assim, vem uma coisa ou outra vem de fora, mas mesmo que não seja pensado na China, foi desenvolvido lá. Sim. Porque a mão de obra muito barata. O Brasil, você acha que ele não tem capacidade ou ainda não é viável economicamente o Brasil produzir 100% aqui? Difícil, porque a mão de obra lá é muito barata. Então, se a gente fosse colocar, se a gente pegasse a mão de obra nossa do Brasil e levasse para a China, já inviabilizaria o processo. Sim. Entendeu? Se eles pagassem o mesmo de mão de obra lá, o que a gente paga aqui, talvez já já não seria viável. Sim. Né? Enfim, mas além disso, por exemplo, a Solar Prime também atua no segmento de grandes usinas, de grandes projetos, né? No começo desse ano nós entregamos uma obra para a cooperativa de crédito Sicredi, regional do Mato Grosso do Sul, né? Uma obra ali de uns 6 milhões de reais. Então, assim, a gente trabalha em todos esses segmentos, né? Grandes usinas, franquias, parte de importação, parte de financiamento, meio que fechando o processo, verticalizando o processo. Entendeu? Legal. A gente já está chegando no nosso final desse podcast. E antes de eu fazer a última pergunta, eu queria que você falasse sobre a Forbes, que acho que é uma coisa que você também gosta também de divulgar, Sim. acho que é uma coisa que você tem bastante orgulho. Como que foi esse processo de você chegar ali no topo, que eu julgo ser o topo, que é a Forbes, né? Cara, o Forbes foi uma questão muito natural, né? Tipo, o pessoal me pergunta, tipo, quanto que você pagou pra estar na Forbes lá? Eu falo, cara, se pudesse ser assim, se fosse mais fácil, né? Se fosse fácil assim, a gente já teria pagado antes, né? Uhum. Mas enfim, foi um processo muito natural. O pessoal, através da assessoria de imprensa nossa, fez um contato com o pessoal lá, mandou uma pauta, né, da Solar Prime, e eu fui como representante, né, daquele negócio, uma pessoa que criou o negócio do zero e que, na época, a gente tinha faturado 160 e poucos milhões de reais de faturamento, e eu acho que isso chamou a atenção deles. Hoje, por exemplo, a gente deve finalizar esse ano aí com quase o dobro disso, né, 300 milhões de faturamento. Acho que Forbes tem uns 2 anos aí, né? Tô até, inclusive, candidato para participar aí me inscrevi, né, no Forbes Under 30, né, que é pessoas, empresários com menos de 30 anos de idade que tiveram suas expressividades aí dentro dos seus negócios, né, no ramo de tecnologia, inovação, que para mim, no caso hoje, a Solar Prime, dentro da área ambiental, falando de revolução energética, foi a empresa que mais trouxe uma revolução energética dentro do mercado de energia solar. Então, acho que, querendo ou não, é natural que referência nós somos. Então, acho que isso agradou o pessoal lá, acho que isso expliquei bastante a história, como aconteceu, da mesma forma como estou explicando para você, hoje já alguns passos na frente, né? Enfim, mas me trouxe sim muita visibilidade na época, traz com certeza uma afirmação, uma referência, né? Mas eu acho que isso aí é consequência do trabalho que a gente faz dentro de casa, entendeu? Tem muita gente, eu vejo, né? Muita gente querendo estar numa Forbes sem ter ali, digamos, construído o que de fato precisa ser construído. Esse mercado hoje do empreendedorismo de palco, às vezes o pessoal, até não na Forbes, mas em alguns outros meios, o pessoal até paga para poder estar numa pauta relevante, Sim. né? Mas eu vejo que isso aí tem que ser bem natural, tem que ser
resultado e consequência do seu esforço, do que você já produz de fato, né? Bacana demais. Bom, pra gente encerrar, uma última pergunta. Hoje você tá com quantos anos? 29? 29. 29 anos. Logicamente que nesses 29 anos você já tem uma bela de uma bagagem, já aprendeu muitas coisas. Mas se hoje, com toda essa capacidade que você tem de criar negócios, de alavancar negócios, você tivesse começado do zero. Suponhamos que, cara, acabou tudo, não sei. Aconteceu alguma coisa, acabou tudo, e você se visse naquela condição quando você tinha lá seus 21 anos, teve que trabalhar 6 meses, Uhum. eh, contando o dinheiro da gasolina. O que você faria hoje para você construir um novo negócio que talvez a pessoa que está assistindo esse podcast, ela está esperando ouvir para ela também começar o negócio dela? Então, a gente falou aqui de sonho, planejamento, a gente falou de execução, a gente falou de excelência e um último ponto que a gente não cheguei a comentar, que eu acho que para mim também faz muito parte do negócio, é a perseverança. Então, se a gente trabalha nesses 5 pontos, que seja de maneira satisfatória, não precisa nem ser de maneira, eu sou o cara mais excelente do mundo, eu sou o cara mais planejador do mundo, não, cara. Se você faz, nem que seja o básico disso aqui que eu acabei de dizer, eu acho que as pessoas têm grande chance de ter sucesso, de ter resultado, de crescer. Mas se você me perguntar desses 5 pontos, o que eu acho de fato que faz as pessoas crescerem é a execução. Cara, você pode sonhar pouco, se você caminhar de fato, se você executar aquilo que você faz, você vai começar a ter outras referências, sonhar vai ser vai ser natural, né? Você vai começar a ter referências e vai ser natural. Ah, eu não planejo nada, mas se você começa a executar, você começa a ter resultados. Se você é um ótimo executor, você começa a ter resultados. E se você tem resultados, você paga alguém para planejar para Uhum, você. Ah, eu sou um cara que eu nem não faço as coisas com tanta excelência, mas se você executar, vai chegar um momento que você vai ser obrigado a se diferenciar das pessoas, diferenciar dos seus concorrentes, e você vai precisar implementar aquela excelência. E também você vai precisar, vai ser obrigado a perseverar no teu negócio, porque você já vai ter investido, você vai ter executado, você já vai ter batalhado ali, você não vai poder deixar para trás, ou seja, já nadei mais da metade do rio, não vou voltar, vou continuar, preciso acabar de chegar, né? Preciso terminar a prova, né? Preciso completar a corrida. Então eu vejo que a execução, o cara desses 5 pilares, o cara se ele tiver o skill ali da execução, ele chega muito, certamente ele vai ter sucesso. Algum sucesso ele vai ter. Você fez um questionamento aí interessante. Hoje, se eu tivesse começando do zero em outro negócio, todos os outros negócios que eu investi depois da Solar Prime, minha primeira premissa era: nós vamos tentar fazer tudo com o recurso do negócio. A escola de idiomas que eu acabei de dizer para você é uma escola que está crescendo, que hoje eu não ponho R$ 1. Ou seja, a única coisa que eu estou aportando naquela escola é a minha bagagem uhum, intelectual. sim, E não e não dinheiro, não sim. financeiro. Uhum. Por quê? Porque eu acho que tem tudo para crescer de maneira orgânica. É um bom negócio, é um negócio que tem uma boa capacidade de crescimento no Brasil. 2% das pessoas são fluentes no inglês no Brasil, né? Então, simplesmente, eu acho que a minha premissa foi, desde o começo, não estou ali para investir o financeiro, porque senão fica muito fácil. Senão fica muito fácil. As pessoas que estão trabalhando naquele negócio vão falar, pô, não, cara, tranquilo, o cara tem dinheiro, vai pôr dinheiro no negócio ali, tem um investidor por trás, o cara vai aportar, não tem problema a gente errar, não, cara. É importantíssimo ali o erro, óbvio, as pessoas precisam errar, mas precisam errar com consciência que aquele erro vai custar. Vai custar caro, às vezes vai te atrasar um ano do seu negócio estar num patamar onde você queria que ele estivesse. Mas, enfim, a pessoa precisa ser um bom executor e sempre tem que pensar, cara, como se, de fato, mesmo que tenha, mesmo que você tenha condições para fazer, você tem que pensar que o seu negócio está começando do zero e você não tem recursos, tem que aportar ali tua bagagem mais intelectual do que financeira. Bacana demais. Agradeço a confiança. Você deslocou, vocês dois se deslocaram até aqui para Claro, participar desse podcast. Somos muito gratos por isso. Espero que também você tenha foi um prazer para nós. gostado desse bate-papo. E você que está aí nos assistindo, também espero que você consiga tirar coisas legais, que eu tenho certeza que muitos insights vão sair daqui que vão poder ajudar outras pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? Mas a Certamente. última coisa, onde é que a pessoa consegue te achar aí?
Cara, tem as minhas redes sociais, tem as redes sociais da empresa, mas, por exemplo, a minha rede social é Rafael Brito, né? Acho que se encontrar lá, colocar lá Rafael com PH Brito, acho que tá fácil de encontrar. Minha empresa, como eu falei diversas vezes por aqui, é a Solar Prime, enfim, meu principal case atualmente. Nosso site é solarprime.com.br, eu acho que tá muito tranquilo de achar em qualquer lugar aí. Bacana. Se alguém quiser falar contigo, então, na rede social, Nas consegue redes ter acesso. sociais, com certeza. Eu Consegue. sempre respondo lá quem me acessa por lá. Bacana demais. E Obrigado. terminamos mais um Tactus Podcast. Muito obrigado, Rafael, e nos vemos no próximo episódio.